Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações, agora e sempre. É com muita alegria que mais uma quarta-feira nos encontramos aqui reunidos para mais um aprendizado, para recebermos todo esse tratamento que a gente vem buscar, né? O ensinamento, o tratamento, o equilíbrio espiritual. Então nós vamos, nesses instantes, fazer a nossa prece de abertura e depois nós vamos escutar sobre prece, né, Daniel? O Daniel vai falar sobre prece hoje. Então nós agradecemos, né, Daniel hoje, e é com muita alegria, né, que estamos aqui. Então vamos, nesses instantes, nos desligarmos de tudo que ficou lá fora, das nossas preocupações, dos nossos desencontros, da nossa jornada, das nossas ansiedades, dos nossos períodos de depressão, de tristeza, e vamos buscar a alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos buscar a alegria de ouvirmos falar em Jesus, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que Ele quis passar para nós, de todo o sacrifício da sua jornada por nós. E nós, ainda, filhos rebeldes do Pai que somos, ainda não entendemos o amor que Jesus nos ensinou, a humildade, a sabedoria. Filhos rebeldes que ainda nos magoamos, não amamos o nosso próximo como deveríamos, não temos humildade, ainda somos cheios de orgulho, de egoísmo. Então vamos refletir sobre isso. Vamos buscar um entendimento maior. Vamos buscar aquela renovação, a nossa reforma íntima. E principalmente vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, aquele que nos deu a oportunidade desta reencarnação. E Ele foi tão bom conosco, que deixou que nós reencarnássemos nessa terra maravilhosa, neste país abençoado, nessa cidade, quanto tantos espíritos reencarnaram em lugares difíceis. Então, com essa gratidão, nós vamos fazer uma vibração de muito amor, de força, de fé, de coragem, para aqueles irmãos que se encontram lá nas zonas de guerra. Não vamos pensar quem está certo, quem está errado. Todos somos irmãos. E oremos por todos os países que estão em conflitos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que dê muita força a eles, que dê muita aceitação diante da perda de tantos entes queridos, famílias. Às vezes vai a família inteira e fica um. Como esse um fica? Então vamos orar por eles. E finalmente, oremos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que todos sejamos muito amparados e agradecidos por tudo que temos. E assim, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje, com muita alegria, muita paz e muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática e da influência de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Daniel. Tem algum recado para o final? Final. Tá por Tá. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Como disse a Teresa, no nosso encontro de hoje, na nossa querida Cruzada Espírita, lugar de estudo, de busca, de consolação. Jesus esteja conosco na noite de hoje, e Ele está, com certeza Ele está. Basta você querer que Ele esteja, Ele estará. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do melhor meio de comunicação que existe, da melhor maneira de se comunicar, muito além da internet que vocês conhecem, das redes sociais que vocês conhecem, dos celulares, dos tablets, da computação. O modo mais perfeito de comunicação de que somos dotados, que Deus nos deu como faculdade, que é a faculdade de orar, da prece. Prece. O meio mais eficaz de entrar em contato com a divindade. Ele coloca a gente no mundo material da carne, para planetas, escolas, e nos dá uma faculdade. Fala: filho, eu vou te dar uma faculdade para você se comunicar comigo. Então a grande questão, o grande bate-papo dessa noite é: será que estamos sabendo orar? Da forma correta? Mas existe, Daniel, um jeito certo. E você vai ver que é não tendo o jeito certo que se sabe orar. Todos os povos oram. Todos os povos oram. Do selvagem ao civilizado, todos oram. Nós somos levados ao instinto quando nos colocamos em pensamento, em oração. E é exatamente isso que nos diferencia dos animais. Nós, seres inteligentes, centelhas divinas. Os povos oram, seja de modo mais racional, seja de modo mais irracional, enfim, todos oram. Aqueles que ignoram a oração, a prece, por ignorância ou por presunção, eu afirmo, o Espiritismo afirma, são a minoria. São a minoria. A prece, meus irmãos, é uma necessidade universal. A prece independe de seitas, de nacionalidades. Depois da prece, se uma pessoa está fraca, ela se sente mais forte. Depois da prece, uma pessoa está triste, ela se sente mais feliz, mais consolada. Então veja que você privar o homem da prece, tirar o homem da prece, é você tirar do homem o maior suporte moral que nos foi dado. Vou repetir: suporte moral. Olha o que a prece alcança. Ela te contamina, ela te derrama bênçãos para você melhorar
moralmente. Não é o objetivo de todo mundo, Benedito? Se você privar isso do homem, você vai privar o homem de estar em comunhão com Deus. Mas por que você está falando de privar, Daniel? Porque tem pessoas que não acreditam no poder da oração. Tem pessoas que não usam a prece. Então veja que quando você usa a prece, está em comunhão com Deus, você está entendendo a vida futura, você está se desmaterializando dos perrengues da carne, você está vivendo em comunhão com Deus, e você está se melhorando, mesmo que você não entenda que esteja se melhorando. Aquele que se afasta da prece e da oração só fica com a atenção, com o teu potencial só voltado para as coisas mundanas, e deposita todas as expectativas, todas as forças, todas as energias nos nossos brinquedinhos aqui da terra. Você não leva nada daqui, você só leva o que você é. Então veja, meus irmãos, que a prece, segundo Haroldo Dutra Dias, a prece é uma relação íntima, de intimidade com o Pai. É uma intimidade tão profunda que na oração você tem vergonha de dizer coisas para você mesmo. É uma relação de intimidade que você chega com o rabinho no meio das pernas e fala assim: Pai, eu só errei, me dá a tua misericórdia. Você tem vergonha, ou deveria ter vergonha na oração, na comunhão com Deus, na prece, você deveria ter vergonha das coisas que você tem vergonha, que você não consegue confessar a si mesmo, porque Deus lê o teu pensamento, Ele sabe tudo, Ele sabe quem é cada um dos seus filhos, Ele sabe se eu sou hipócrita na prece ou na vida. Vocês já se deram conta que vocês vão assistir o velório de vocês? Já? Você vai, Sandreli, assistir o teu velório? Vai estar lúcida ou não? Você já se deu conta, vou repetir, que você vai assistir o teu velório? E o que vai acontecer a hora que você estiver assistindo o teu velório? Você vai encontrar pessoas encarnadas rezando prece, e você vai se lembrar vendo aquelas pessoas só repetindo palavras que saem da boca, que não saem do coração, e você vai olhar aquelas pessoas e você vai lembrar de Jesus falando assim: quando orar, entra no seu quarto íntimo, e você vai estar lá assistindo o bonitão do Daniel deitado, cheio daquelas flores fedidas, fala todo mundo: em nome de Jesus, que ele seja recebido. Olha que homem bom, que homem ruim, que homem ingrato. Palavras. Prece não é isso. Prece não é modelo, prece não é repetição. Jesus fala: entra no teu quarto íntimo, entra no teu aposento íntimo. Ah, então a prece é uma coisa meio íntima, individual, de fato. Oração é repouso, é você entrar no seu aposento. Você sabe o que é a oração? É aquilo que você não faz e aquilo que você faz. Como assim? O que você faz de errado está na oração, e o que você deixa de fazer, ou o que você fez e não deveria, está na oração.
é a sua confissão com quem toma conta de tudo. É uma adoração à divindade. Outras religiões falam em adoração. No Livro dos Espíritos tem um título, um capítulo que fala da adoração, que é a prece, essa aproximação com a divindade. E lá na pergunta 649 para frente do Livro dos Espíritos, fala assim: em que consiste a oração? Um resumo aqui rápido. O que é a adoração? É Kardec deixando didático para a gente entender o que é a prece. O que é a oração? Os Espíritos respondem para Kardec: é a elevação do pensamento a Deus. Como você tem orado? Como você tem rezado? Está se aproximando do Pai? Ou está se afastando? Aí o Livro dos Espíritos pergunta se isso daí é do aprendizado ou se isso é inato. Se nasce com as pessoas, com o Espírito, ou se é um aprendizado. Eu fico aqui ensinando vocês a acreditarem, a adorarem, a rezarem. O Livro dos Espíritos fala que é inato. Por quê? Porque nós nascemos com um germe latente, que é a lei de Deus encravada em cada centelha divina, e nós, quando adquirimos consciência, vamos tendo noção que somos pequeninos diante da divindade. Então a adoração é inata, porque você admira o Pai, você respeita o Pai, você ama o Pai. Eu te quero na minha vida, Pai. Chega a ser imperceptível quando o sofrimento bate a sua porta e você cai de joelhos. Só lhe resta a oração. E o Livro dos Espíritos fala assim, mais, né? Precisa de manifestações exteriores? Agachar, levantar, bater palma, dar pulinho. Você se sente bem, pode pular, pode agachar, pode fazer o que você quiser. A verdadeira adoração é a do coração. Está vendo da onde parte a prece? Não tem nada de exteriorização. Aqui quem está falando até agora é a Revista Espírita através do Daniel, viu, René? Mas vamos ver o que o Evangelho fala no capítulo 27, que traz um código moral ensinando a gente a prece. Mateus e Marcos. Vocês já ouviram isso, só que vocês falaram, isso tem a ver com isso, com a prece? Diz assim: quando você orar, não faça como os hipócritas, que ora de pé nas sinagogas, para se mostrar nas sinagogas, nos cantos das ruas, nas praças para serem vistos. Esses já receberam a recompensa deles. Em verdade vos digo que já recebeste a recompensa. Ora no teu aposento, ora de porta fechada, ora em secreto para o seu Pai que está no céu. E quando orar, não fale muito como os gentios. Não tem necessidade de falar muito, porque os que muito falam às vezes são pouco ouvidos. Porque vosso Pai sabe o que é necessário para cada um de nós. E quando, aí vem Marcos, quando você se colocar em oração, veja se você não tem nada contra ninguém, antes de vir colocar a sua oferta aqui no altar. Você vem aqui na casa espírita, na igreja, qualquer lugar, qualquer templo, pedir. E Jesus está dizendo assim: antes de você vir aqui pedir, colocar sua oferta no altar, ficar rezando para mim aqui, vai lá, arruma a tua vida, reconcilia. Aí você volta aqui, porque você está rezando de forma hipócrita.
É o Evangelho nos ensinando no capítulo 27. Então veja que Jesus coloca muito sabiamente as condições da prece. Ele estabelece condições para a prece. Então você vê que em Marcos aqui e Mateus, a prece é você não se colocar em evidência. Você não pode fazer uma prece orgulhosa. Você não pode dar ordem para o Pai. Pede como se você tivesse assim: Pai, eu quero um iPhone 19 e me dá e pronto. Eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero... Como se Ele fosse obrigado por você, pela sua vontade. Então a gente tem que orar sem colocar a gente em evidência, sem orgulho. A humildade agrada a Deus, o orgulho afasta de Deus. E não é ficar orando demasiadamente, rodando bolinha, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Os espíritos vão dar risada de você. Não é a quantidade da oração, é a sinceridade do que sai do seu coração, porque o Pai conhece o teu pensamento. E se a prece não partir de um coração sincero, não agrada a Deus. O coração do orgulhoso não agrada a Deus. O coração do hipócrita, do materialista, não agrada a Deus. Quando você for orar, você tem que fazer o seguinte, para você ser humilde para com a divindade: você tem que examinar em você os seus defeitos. Muitos de nós examinam os defeitos dos outros. Ou a gente vai orar e coloca em evidência as nossas qualidades. Ó, Pai, eu estou com gás aí, me ajuda com o dinheiro, tá? Eu sou inteligente, eu venho trabalhar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Tem aqueles que vão rezar antes de dormir e dormem no meio da reza. Ai, Pai nosso que está no céu. Aí dorme. Que relação é essa com a divindade? Quando você faz a prece, a oração, você tem que procurar o mal que tem em você, para Deus te dar força nisso. Marcos fala assim no Evangelho: por isso vos digo, todas as coisas que você pedir orando, credes que haver de ter, e assim vos sucederão. Essa é uma parte importante do Evangelho, porque tem vários fatores que se desdobram em razão desse estudo. Primeiro, quando se lê isso, algumas pessoas falam assim: eu não vou fazer prece ou oração, porque Deus é perfeito, Ele sabe de todas as minhas necessidades. Ele é a potência, Ele é a inteligência suprema, Ele é a causa primária, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, Ele conhece o meu pensamento, então eu não vou orar. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Tem gente que fala assim: já que as leis divinas são imutáveis, Deus não vai fazer um favor para mim, porque se Ele fizer um favor para mim, Ele vai mudar a lei? O teu tio, teu primo vai te perguntar isso no almoço de domingo: você é espírita? O que vocês vão responder? Tem sempre o chato do almoço de domingo que pergunta. Eles adoram perguntar coisas para os espíritos. Ué, como que ele vai? Por que você reza? Por que você reza? Deus não pode mudar as leis, elas são imutáveis. Deus sabe tudo que você precisa. Meus irmãos, há leis. Todo mundo sabe, quem vem estudar aqui sabe que há leis divinas que são imutáveis, que Deus não pode ficar mudando as leis ao capricho de cada um, de fato, tá? Nós semeamos livre, a colheita que é obrigatória, isso a gente já sabe isso aqui, tá? Mas acreditarmos que todas as circunstâncias da nossa vida estão fadadas à fatalidade é bem distante
É outra coisa isso. Deus pode interceder na sua vida sem mudar nenhuma lei divina. Então você tem que fazer o que com Ele? Conversa com Ele. Se eu adiantar o meu relógio aqui, a hora adianta do mundo, o planeta começa a acelerar. Se eu adiantar aqui, ó, esse relógio agora, o planeta vai acelerar? Não vai. Se Deus me ajudar, Ele está mudando alguma lei? Ele está derrogando, cancelando alguma lei divina? Deus pode atender o teu anseio, a tua oração, sem mudar nenhuma lei divina, sem Ele derrogar, mudar, anular o conjunto, a obra. A obra é perfeita. E também de outra forma, olha como a doutrina espírita te leva a raciocinar. De outra forma, seria ilógico você concluir, por exemplo, que tudo que você pedir vai ser dado, como um filho mimado. Então você está falando, Daniel, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. E quando Deus não me atender, Deus é ingrato. É ilógico pensar assim. Muito longe de pensarmos assim. Porque o homem só vê o presente. Eu só vejo eu, Daniel, aqui em outubro de 2023, com os meus problemas. E se os meus problemas, que eu carrego em razão dos meus erros, existirem e tiver que continuar a existirem para o meu crescimento, Deus vai me deixar sofrer. Olha o que eu falei. Deus vai me deixar sofrer, Ele não vai me fazer sofrer. Deus não maltrata seus filhos. Ele te deixa sofrer para o seu aprendizado. Como um cirurgião deixa o paciente sofrer a operação que lhe vai dar a cura da patologia que ele tem no corpo. Então você acha isso, é mimado, filho mimado. Nossa, eu peço, Deus não me dá, Ele é ingrato. Então se eu pedir, Ele tem que me dar. Meus irmãos, o que Deus vai dar na oração, na prece, se você tiver merecimento, Deus vai te dar coragem para enfrentar os seus desafios, para você corrigir os seus erros. Deus vai te dar paciência. Deus vai te dar os meios para você se livrar das dificuldades. Deus assiste aos que se ajudam. Filho, olha nós aqui no mundo material. Filho, você passou no vestibular, filho, você se esforçou, então eu vou te gratificar com um presente. Deus tem uma pedagogia com seus filhos. Deus fala assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso não é ensinar? Do que dá. Você pede, eu dou. Deus educa a gente, e Ele quer que a gente use as nossas próprias faculdades para nos desenvolvermos, porque somos livres. A gente é livre quando a gente quer e convém. Sou livre, uhul. A hora que a coisa aperta, Deus me ajuda, intercede. Mas você fez besteira. Você pode rezar à vontade. Você vai ter que arrumar um erro fatal que você teve. O Evangelho dá um exemplo, meus irmãos, de um homem que estava perdido no deserto. Estava quase morrendo de sede no deserto e não conseguia encontrar água. E ele pedia incessantemente para que ele pudesse sair daquela situação. Aí um espírito protetor, ou o seu anjo da guarda, vai lá e dá um toque sutil nele, sem interferir no livre-arbítrio. Dá um toque sutil nele para ele pegar um determinado caminho, e ele aure forças, levanta e vai por aquele caminho e encontra um riacho e sacia a sua sede. Se esse rapaz do deserto é um homem de fé, o que ele fala a hora que ele sacia a sua sede? Obrigado, Deus, por me encaminhar, por me aconselhar, por me capacitar, por dar tudo isso que eu tenho na vida, que eu faça bom uso. Mas se esse cara do deserto é um homem sem fé, ele fala assim:
como eu sou foda. Se não fosse as minhas forças, se não fosse a minha ideia, se não fosse o meu gênio, a minha inteligência, a minha capacidade. Aí vocês perguntam para mim, e o Evangelho pergunta para mim, e para vocês, e para nós. Vocês perguntam assim para mim: Daniel, esse espírito que sugeriu para o homem do deserto pegar um caminho aí, por que o espírito não chegou, apareceu para ele e falou assim: vai para a direita aqui, anda 50 passos? Por quê? Cadê o pessoal da aula de segunda-feira? A Deni é a aluna número 1, a Tereza também está beirando aqui, ó. Por que o espírito não chegou lá e falou assim: Daniel, levanta aí do deserto, dá 50 passos aqui para a direita? Por quê? Primeiro, porque ele estaria convencido da intervenção da providência divina em sua vida. Ele falava: ixi, está fácil. Segundo, porque Deus quer que a gente use as próprias forças para caminhar. Ele educa. E terceiro, Deus põe à prova a sua confiança nele e a sua submissão à vontade dele. Isso não é um processo de educação? O maior e melhor meio de comunicação com o Pai te educa, te encaminha. Deus fala assim: todos vão reencarnar, só que ninguém está sem anjo da guarda, que ele vai lhe sugerir isso daí. Esse homem do deserto é igual a criança que cai birrenta no chão, começa a chorar, olha para o lado, não tem ninguém para levantar ela. Aí ela fala: vou ter que me esforçar e levantar sozinho. Olha o processo todo. Percebe? Então, meus irmãos, a prece é uma invocação, a prece é um impulso do coração, a prece é um ato de caridade, é tudo isso. Porque você pode na prece agradecer, que menos fazemos. Você pode na prece louvar, adoração. Você pode fazer um pedido. A prece serve para isso. E a prece dirigida a Deus, e quando é atendida, quem executa são os espíritos de luz. E se você orar para outro espírito que não seja o Criador, eles se encarregam de levar a tua oração até o Pai, porque nada pode ser feito sem a vontade do Pai. O Daniel, eu rezo por um preto velho, e ele atende todos os meus pedidos. Não existe nenhuma folha que cai da árvore se não for com a permissão de Deus. É isso que o Espiritismo nos ensina. A transmissão do pensamento. A prece é uma transmissão fluídica do pensamento. E pela prece, meus irmãos, olha a importância da prece, do vigiar e orar, todo dia orar e vigiar e orar. A prece, ela atrai o concurso dos bons espíritos, te dá força moral. A prece verdadeira, não do orgulhoso, tá? Aí eu te pergunto: você viveu uma vida de excessos, dedicada aos vícios, às seduções, às fantasias da matéria. Excessos de todos os gêneros você viveu. E você adoeceu. Você escolheu os excessos da vida. E você adoeceu. Está sofrendo até os últimos dias da sua vida. Eu te pergunto: essa pessoa tem direito de reclamar? Rezar, fazer a prece e reclamar porque está sofrendo? Essa pessoa que escolheu os excessos da vida, ela não tem o direito de reclamar, porque ela poderia ter encontrado na prece forças morais para se distanciar das tentações. Olha o poder da prece, da oração. Você atrai o concurso dos bons espíritos.
E o que fazem os bons espíritos com a gente quando você está fazendo a prece? Eles pegam, afastam de nós o mal. Que nem algumas religiões falam assim: vamos fazer um amarrio, uma amarração para tirar o espírito. Eu estou aqui com um espírito me influenciando moralmente, um espírito ruim, e eu falo para ele: vai embora, meu anjo da guarda vai te amarrar e vai levar. Ele vai sair? Não. Pode até sair por alguns minutos, depois ele volta. Os espíritos de luz fazem o quê? Eles afastam nós dos pensamentos que podem nos causar mal. Então, quando você faz a oração, a tua vibração melhora, o teu nível de pensamento melhora. E esses espíritos que te ajudam na oração, que são seus protetores, são seus familiares, que em grau máximo é o seu anjo de guarda, esses espíritos não suspendem nenhuma lei divina, não alteram nem o seu livre-arbítrio e te ajudam. Então você está numa condição, eu estou, Daniel, numa condição de que humildemente, sinceramente peço e sou atendido, com o concurso dos bons espíritos. Que companhias espirituais que você está tendo? Renunciar à prece, renunciar à oração, é você renunciar à bondade de Deus, porque a prece é um canal com Ele. Tem que fazer parte da sua vida a prece. Você toma banho, você escova os dentes. Você rejeitar a prece é você rejeitar a assistência dos bons espíritos. A gente arruma tempo para tudo, às vezes não consegue na hora de rezar, dorme. Quanto tempo você não consegue rezar sinceramente, focado, sem mudar o pensamento? 1 minuto, 30 segundos? E o que Deus leva em conta na oração, Daniel? O seu devotamento, a sua intenção, porque Ele lê o seu pensamento, a sua fé. A prece do homem vicioso não passa desse telhado. Não que Deus esteja para cima, tá? A prece do homem orgulhoso não é ouvida. Por quê? Porque é só dita pelos lábios, não é dita com o coração. Todo mundo usa o WhatsApp, mas ninguém quer usar a prece para mandar uma mensagem. As pessoas falam: vou mandar uma mensagem para o além. E tem gente que fala assim: fala para o Daniel fazer oração, que ele tem uma prece forte, ele tem uma potência fluídica, a prece dele é forte. Se você acha que a tua prece é fraca, eu vou te dar uma informação em primeiro plano que acabou de chegar do além. Se a sua prece é fraca, os bons espíritos vão dar um impulsinho para ela chegar no Pai. Eles alavancam. O Daniel, eu sou uma pessoa muito simples, eu não me acho suficientemente bom para orar pelas pessoas. Eu não sou digno de ser ouvido por Deus. Tem gente que fala isso. E eu te respondo: a consciência da sua inferioridade agrada a Deus, porque você está se colocando diante dele de forma humilde. Porque o que conta na prece é a ação caridosa, a intenção, a confiança. Por isso que a prece repetida, ou do orgulhoso, não é aquela que sai. Para fazer a prece não depende de palavras. Para fazer prece não precisa de lugar. Para fazer a prece não precisa de um momento adequado. Claro que para fazer uma prece você precisa se recolher, você precisa se conectar
A energia aqui da cruzada é melhor? Sim. Mas você pode o dia inteiro estar em prece. Você não precisa interromper os seus afazeres para se dirigir em pensamento com o Pai. O Daniel, outra coisa, 100 pessoas orando com amor, com caridade, tem mais potência? Tem. Mas 100 pessoas também podem orar como hipócritas, como egoístas. E 3 pessoas, 2, uma, podem orar com maior fervor. Então não é a quantidade de pessoas, é a sintonia. Nós podemos estar aqui todos reunidos pensando no que está acontecendo lá fora. Tem gente que ora por costume. Minha mãe me obriga a fazer a oração ajoelhado no pé da cama toda noite. Virou um costume. A pessoa senta lá, fala palavras repetidas, nem sabe o que está falando. Ora por dever. Não deve ser isso. Deus não olha a forma como você ora, de costas, de ré, de ponta cabeça. Se você achar que Deus fica envaidecido ou feliz porque você usa uma forma para orar, você está diminuindo Deus. Deus não dá importância para a forma que você ora, é o fundo, é a essência. É a essência. E prece também, olha o resumão do Daniel hoje, a prece também auxilia os espíritos sofredores e as pessoas que já desencarnaram. Por que ela auxilia, Daniel? Porque os espíritos sofredores, eles pedem por prece. Quem já participou de sessão mediúnica aqui, sabe que os espíritos dos nossos irmãos sofredores pedem, clamam por prece, porque eles são lembrados, porque a prece reergue a coragem deles, reergue o bom ânimo, excita neles o desejo de se melhorar. E não a prece do egoísta que quer que o marido ou a esposa, alguém, volta. Você morreu antes de mim, eu vou ficar aqui rezando para você voltar. Aí você vai virar um obsessor encarnado. É para você dar bom ânimo para quem já desencarnou. Mas a gente não faz dessa forma. Vocês ou eu, alguma vez já oramos? Você já fez uma prece para pedir a sua melhoria moral? Moralmente, você ser uma pessoa melhor, para você não se envergonhar de Deus na hora que você morrer. Você já fez uma oração pedindo a sua melhoria moral? Ou você só lembra de pedir para os seus empreendimentos e o seu sucesso terreno? Ai, Pai, não me deixa ficar doente essa semana que eu vou para a praia. Você já rezou e falou: Pai, me melhore, Pai, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu não quero mais brigar com o Jefferson lá na cruzada. Eu não quero xingar a Tereza nem a Karina. Eu quero ser melhor moralmente, Pai. Me dá forças. Afasta de mim os maus pensamentos. Porque a prece, segundo Santo Agostinho, a prece é o orvalho divino que suaviza o calor das paixões. Paixões, vícios, seduções, atraso. A prece suaviza o calor das paixões. Santo Agostinho fala isso. Santo Agostinho fala assim, que a prece é a filha predileta da fé. Tudo se conecta. E Santo Agostinho termina a frase falando assim: marche, marche, marche pelos caminhos da prece. Que arma que nós temos, melhor que o WhatsApp. Que o WhatsApp tem baixaria também, não tem? Agora, uma parte importante do Evangelho quanto à prece: as reuniões espíritas. Um ponto importante para nós espíritas.
Olha o que fala o Evangelho: para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta a comunhão, não basta a presença material. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material. Temos que estar em comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então nós estamos todos aqui agora. Estamos em comunhão com Jesus, Ele vai se aproximar. Estamos em comunhão de pensamentos, Ele vai ajudar. Não basta a presença material. Eu vou todo domingo na missa, lindo, trocado para ver a roupa dos outros. Você está lá materialmente. Você não está com comunhão de intenções para que Jesus se aproxime de você. Você não está no templo, na igreja, na sua casa rezando, e Jesus não vai entrar lá para te ajudar, porque você só está com a presença material. As pessoas vêm aqui na cruzada e falam assim: ai, eu vou ajudar a fazer pizza, eu vou fazer um pão na padaria, eu vou costurar aqui nas costuras aqui. Você está presente aqui na cruzada materialmente. Está aqui sem a presença de Jesus, porque você não está em comunhão de pensamento. A tua oração, a tua conexão com o alto. E esse é um defeito não só do espírita, de muitas religiões. A pessoa vem aqui para fofocar, para falar mal da vida dos outros, e não pede na prece a sua melhoria moral. Então naquela reunião espírita, Jesus é o pretexto. Jesus não está ali. Então não adianta você falar assim: eu criei um centro espírita na minha casa. Qual que é a intenção? Eu reúno um pessoal para fazer um trabalho de samaritano, rezar na casa das pessoas. Qual a intenção? É a comunhão de intenções voltadas para o bem? Então Jesus está lá. Se não for isso, Jesus não está. Pode rezar à vontade. E passa uma vida assim e não aprende. Então não é cantar, não é a sequência de palavras, não é estar presente fisicamente. Eu vou toda quarta-feira na cruzada, mas onde está a tua cabeça? Eu venho aqui arrumar o bazar aqui. Onde está a tua cabeça? Tem hora que tem igreja que parece salão de manicure. Então não é nada externo. A reunião tem que estar em comunhão com Jesus, dentro da caridade. Prece é isso. E o que tem a ver com a prece? Os nossos maus instintos. Nós somos espíritos atrasados. Todos nós. Eu tenho os mesmos defeitos que vocês têm. E os nossos instintos maus são do nosso espírito, não é do corpo. Porque se fosse do corpo, Deus sorteou esse corpo doente chamado Daniel para eu vir. O corpo é um sorteio. Você não sabe orar e você não tem assistência dos bons espíritos, você vive com obsessores no seu pé, porque os seus instintos são maus. Então não adianta orar se você não melhorar. E não é uma troca com Deus. Porque assim, olha só na prece. Todo mau pensamento tem duas origens. Podem ter, olha a palavra, todo mau pensamento pode ter duas origens. Uma origem é a sua imperfeição, porque você é imperfeito, então você só pensa coisa ruim, adora uma coisa ruim. E 2, você recebe uma influência negativa, que o Evangelho chama de funesta influência externa. Nossos irmãozinhos atrasados. Então o pensamento pode ser seu, do seu atraso, e pode ser sugerido. Quando ele é sugerido, por que ele te afeta, o mau pensamento?
Porque ele encontra em você uma ferida. E onde que a mosca senta? Na ferida. Então a prece serve para você, moralmente, mudar. Então olha só, você encontra uma pessoa na rua, ela fica te induzindo e indo na tua cabeça para você fazer uma coisa errada, uma maldade. O que você tem que fazer? Ou você fala, tchau, tchau, você está ficando louco, não vou fazer isso não, tchau. Não é assim na vida material? Ou você fala, vamos fazer. Então você escolheu, lá na rua, vou fazer uma coisa certa ou vou fazer uma coisa errada, não é assim? Então vamos transferir para o Espiritismo. Você está aqui pensando em fazer uma coisa ruim, você está recebendo uma sugestão ruim. E o seu anjo da guarda, que todos nós temos o nosso, o anjo da guarda está falando o seguinte para você: Daniel, resista, Daniel, resista. Essa hesitação, essa hesitação, eu vou fazer a coisa ruim ou eu vou fazer a coisa boa, depende da sua escolha. E quando você hesita, é a voz do seu anjo da guarda falando assim: Daniel, na sua consciência, vá para o caminho do bem. Se você não for tido como um maluco lá na rua, sai, entra no carro e faça uma oração. Porque as pessoas têm vergonha de falar de Jesus e de Deus. Essa hesitação é isso. Problemas, todos nós temos. Todos nós temos. A prece é a arma. A oração é o meio mais eficaz de fugirmos das tentações. Para de ficar pedindo repetidamente para nós tantas santificação. Escuta o teu coração, conversa com o Pai. Todos os nossos problemas vão passar. Todos os nossos problemas vão passar. Chico Xavier chegou um dia para Emmanuel, e falou assim para o Emmanuel: Emmanuel, eu estou com uns problemas aqui, eu quero fazer um pedido. Chico Xavier. Só que, Emmanuel, eu não quero que você responda não, o meu pedido, não me atenda. Eu quero que você escreva uma cartinha, eu quero que você mande o meu pedido para Maria. Ô Chico, Emmanuel disse: não, eu quero. Escreve aí, anota o meu pedido, manda para Maria, eu quero que ela responda. Eu estou passando por problemas aqui, dificuldades. Chico Xavier. E Emmanuel falou: tá bom, vamos tentar. Ele pegou e mandou. Emmanuel mandou para Maria a cartinha. Passou um tempo, o Emmanuel chama o Chico e fala assim: Chico, você não sabe da maior. Maria respondeu. É sério? É. O que ela respondeu? Chico, isso também passa. Está vendo como a tua vida é frágil e você está perdendo tempo em não viver uma vida em comunhão com Cristo através da oração? Quantas vezes por dia você se lembra do Pai em oração? Quantas vezes seus olhos se voltam para os céus e esquecem a terra? É o trabalho, é o boleto, é a festa, é a roupa. E o seu Pai? Você tem visitado Ele quantas vezes de forma mental? Então, já que estava prometido segunda-feira, nós vamos fazer uma prece. Eu quero fazer uma prece com vocês. Tereza, eu faço a prece agora ou você quer dar o recado agora? Ou eu dou o recado? O que é o recado? Nós vamos fazer uma prece. Nós vamos rezar juntos agora. E vocês vão ver o poder dessa prece. O que é? Não, é porque eu quero fazer essa prece, é bonita e nós vamos ficar inspirados. Então, aí o pessoal já fica. Aí já vai para o passe. Aí já fica pronto para ir para o passe, né? Fica todo mundo. Eu quero fazer um convite.
a partir de terça-feira, nós vamos ter o início de um curso de costura. É uma parceria, a Condumax e Incesa nos procuraram para fazer essa parceria. Então eles dão todo o material e há um suporte de uma têxtil e da Faculdade de Moda Santa Marcelina. Então, o que é isso? E eles nos forneceram máquinas de costura. Então, nós aceitamos, né, pelo material que nos é dado, nos deram 7 máquinas de costuras e nós estamos fazendo o convite. Tem 20 vagas. Quem se interessar, não precisa saber costurar. Não é costura de roupas. Vai começar no básico, aprendendo a conhecer a máquina, a utilizar a máquina, e nós vamos confeccionar. Serão 3 meses o curso, de terça e quinta, das 8 da manhã às 10. São 4 horas por semana, então não é uma coisa muito cansativa. E nós vamos aprender a confeccionar. Vou começar com a Eco Bag, umas sacolas. E nessas sacolas a gente vai colocar, todos nós vamos colocar a criatividade, a combinação de cores. É isso que é o fundamental, para depois partir para outro tipo de costura. Quem quiser ser artesã, eu acho que é uma boa dica. Então, para você desenvolver o seu gosto de combinação de cores, de formas, você, através de alguma coisa, um livro é um retângulo. Então, desse retângulo você vai tirar várias formas para você aplicar nessa bolsa. Então, é um desenvolvimento da criatividade e o conhecimento da costura. Eu e a Vera Martins, que vamos participar, e eu sou a coordenadora, ela vai ser a professora. Então, nós participamos de um curso online com a Faculdade Santa Marcelina de Moda e achamos interessante. Então, a gente quer passar isso para quem estiver interessado. E como a Vera disse, né, a costura é uma terapia. Enquanto você está costurando, você está em comunhão com a espiritualidade. A gente está fazendo uma prece, sabe? Às vezes, na hora que a gente está em várias pessoas, às vezes você não consegue fazer isso. Mas você, na sua casa, naquele seu momento, eu estou falando isso porque agora eu estou sozinha. Então, eu fico lá no meu quartinho de costura e ali eu procuro entrar vou dizer que é o tempo todo, né, Daniel? Mas procuro, na maioria das vezes, entrar em sintonia. E tá ali, e as intuições vêm para você criar, para você resolver um problema. Às vezes você está pensando em alguma coisa, e aí vem aquela que a gente, né, egoisticamente fala, tive uma ideia. Não, a intuição vem. Então fica aqui o convite. Quem se interessar, não precisa trazer nada, o material está todo aí. É das 8 às 10 de terça e quinta. Então, quem se interessar, eu vou ficar ali na padaria, passa ali, é só nome, endereço e telefone. Tá bom? Eu acho que é uma boa, tá? Eu que adoro um paninho, adoro uma máquina de costura. Vixe, a hora que eu vi 7 máquinas ali. Então tá bom, gente, muito obrigada. Desculpa, Dani, se eu quebrei o fio. Não, é isso aí. E a Cruzada está arrecadando alimentos não perecíveis, tá? Por favor, colaborem. Ô Bia, só deixa aqui, ó, por favor. Só esse aqui, aí tá bom, obrigado. Pode apagar, deixar aquele. Aí isso. Vamos então complementar nosso aprendizado de hoje com uma oração que eu vou ler, mas sinta as palavras. Sinta Jesus se aproximando da sua vida, te dando forças. É uma oração que a gente pede forças para continuarmos a nossa jornada, o nosso desafio aqui na Terra.
Pai divino, vós que me destes a inteligência necessária para distinguirmos entre o bem e o mal, para reconhecer que uma coisa é má e que sou culpado porque não me esforcei em resistir às tentações. Pai amado, Pai querido, preserva-me do orgulho, porque o orgulho pode me impedir de perceber os meus defeitos. Me afaste, Pai, dos maus espíritos que querem me atrapalhar nas minhas imperfeições, Pai. Eu reconheço que ainda sou muito materialista e inclinado às coisas ruins. Se eu não consigo às vezes resistir aos vícios, é por causa do meu mau hábito. Pai, você não condena ninguém, você não cria culpados, você é justo. Você me criou tanto com aptidão para o bem como aptidão para o mal. E se eu preferi, Pai, o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio, porque eu tive liberdade de fazer o mal, mas eu também tenho, Pai, a liberdade de fazer o bem e de mudar o meu caminho. Meus defeitos de hoje são o resto das minhas imperfeições. É o meu pecado original, e que o Senhor me dê forças para eu me livrar com a minha vontade, com a força dos bons espíritos. Proteja-me, Pai, proteja-me, espíritos bondosos, meu anjo guardião, me dê forças para eu resistir às sugestões ruins, porque eu aprendi que os defeitos são barreiras, são ensinamentos, e eu quero superá-las a cada dia. Senhor de infinita misericórdia, me conceda na existência atual o adiantamento, que os bons espíritos possam me ajudar para que eu possa desfrutar de um modo moral a vida que o Senhor me emprestou. E quando, Pai, você decidir me tirar desta vida, que eu possa sair muito melhor do que eu entrei. Que assim seja, meu Pai amado.